Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Como que está o seu coração no dia de hoje? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ó, quem tá aqui comigo hoje, ó, esse cachorrinho mais bonitinho do mundo. Quem que é o cachorrinho mais bonitinho? Eu achei que Natália no colo do apóstolo. Fala, oi, gente, eu tô com um pouco de sono. Tô sono. Eu não tô dando conta de acordar na madrugada. Tá difícil pra mim. Tá um pouco difícil, tadinho. Esse é o Shalom, gente. Meu cachorro chama Shalom. Né, Shalom? Tá morrendo, a carinha dele tá toda cheinha de sono. É bonitinho, né? Eu sou neném. Eu sou um neném. E a linguinha dele? E a linguinha dele? Tua linguinha. Tá aqui só. Deixa eu colocar ele pra deitar aqui. Ele tá deitadinho. Fica deitadinho aqui. Fica deitadinho aqui. Deita. Isso. Tá morrendo de sono. Tá deitadinho aqui no meu colo. E ele tem essa linguinha. A linguinha dele de fora é crônica, né? Não sai de jeito nenhum essa linguinha de fora. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, vamos orar para nós começarmos? Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, eu quero te enaltecer. Pai, obrigada por essas madrugadas, por essa oração de 24 horas ininterrupta. Obrigada por todo aquele que tem orado essas madrugadas. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, durante o dia, Senhor Deus, durante a noite, durante a tarde. Pai, obrigada, Pai, pelos guerreiros de intercessão que o Senhor colocou sobre esse ministério. Pai, eu te glorifico e te agradeço, Pai, por mais uma madrugada. Pai, que toda honra, glória, poder e majestade seja dada somente ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, doce, amoroso, perfeito, fiel, verdadeiro, esteja conosco agora. Espírito Santo de Deus, nos conduza de forma sobrenatural. Espírito Santo, nos conduza de forma avassaladora. Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos. Espírito Santo, nós nos rendemos a ti. Obrigada, amigo Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos apresentado. Espírito Santo, que você possa estar nos instruindo agora, através dessa palavra de Êxodo 4, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você já abre comigo em Êxodo, capítulo de número 4, fazendo um favor. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 4. Amém? E hoje tem culto às 7 horas aqui na Global Fire. Ai, pronto. Obrigada, meu amado. Então vamos lá. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Amém? Glória a Jesus. E aqui, queridos, tem, uma palavra rema profética para você. Deus vai te mandar, vai te comissionar, e Ele vai falar assim, o que você tem na mão?
aquilo que você tem na mão, que você julga ser nada, é por onde Deus vai te usar. Aquilo que você tem na mão, que você julga ser nada. Aqui Moisés tinha literalmente um cajado. Mas eu estou falando, às vezes você tem na mão um povo. Você tem na mão o privilégio de estar no lugar. Você tem na mão o privilégio de saber falar ou, sei lá, de ter uma habilidade. É aquilo que você tem na mão. É aquilo que você tem na mão. É aquilo que você tem na mão. Aí você fala, mas com isso? Sim, com isso mesmo. Ok? Então o Senhor lhe disse, faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés, agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda, se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem os ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue. Então, imagina, queridos, a dureza do coração dos egípcios, Vão ver os sinais e não vão acreditar. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Talvez tenha aqui alguém hoje que fale assim, Deus, não falo bem, gaguejo, me confundo, fico trêmulo ao falar. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? E aqui é interessante que Deus dá uma daquelas, em Moisés. Moisés, olha só. Moisés, quem que faz a pessoa ser muda ou surda? Não sou eu. Agora vá. Eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplico, Moisés, envia qualquer outra pessoa. Presta atenção aqui. Por favor, Senhor, suplico, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, eu creio que até aqui Deus ia curar Moisés. Até onde, antes do verso 13, eu creio que Deus ia, a hora que Moisés começasse a falar, ele ia falar fluido, ele ia falar muito bem, Deus ia curar ele ali, mas ele precisava crer. Só que aqui, Moisés vai suplicar, envia qualquer outra pessoa, aí Deus vai se irar com ele. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, E quanto o seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga essas palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2 quando falarem e os instruirei a respeito do que devem dizer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz. E você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrarei. Eu creio de todo o meu coração. Tá? Que até esse momento que você está vendo aqui,
Moisés ia ser curado. Aí Deus se ira com ele. Deus fala assim, que peraí, o seu irmão já está vindo de encontro para ser ali seu auxiliar. Ele vai falar por intermédio de você. Amém? Então vem aqui comigo agora. Ó. Moisés volta ao Egito. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse, por favor, permita-me voltar para o Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse, volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou num jumento e voltou para a terra do Egito. Voltou para a terra do Egito, levando na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés, quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, quando se recuse a deixar o povo sair. Eu quero que você entenda que quem endurece o coração do faraó é o próprio Deus. Quem endurece o coração e coloca essa teimosia no faraó é o próprio Deus. Você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você se recusou, matarei o seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse, agora você é para mim um marido de sangue. Presta atenção aqui. Vocês lembram que há uma aliança que foi constituída com Abraão sobre, circuncidar a criança, certo? Então, no caminho, Deus vai confrontar o quê? No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite. O Senhor confrontou e estava prestes a matá-lo, mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse, agora você é para mim um marido de sangue. Não adianta a gente querer cumprir o chamado se a gente não tiver uma aliança com Deus. E eu quero falar uma coisa para você. Todo mundo que Deus chama vai ter que fazer uma aliança com Deus. Aqui existe a aliança da circuncisão, mas eu vou trazer aqui para o profético na sua vida. Não adianta você achar que você vai ficar isento. Deus vai pedir uma aliança. Deus vai pedir algo para você. Deus vai fazer uma aliança com você. Ele vai pedir algo para você. Amém? Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Ou seja, a circuncisão que Deus pediu para que Abraão fizesse toda a sua descendência é um voto de aliança. Significa uma marca de aliança. Amém? Hoje não existe mais esse tipo de circuncisão. Hoje Deus vai pedir a circuncisão do nosso coração. Mas mesmo assim Ele vai pedir. Você vai ver que tem homens que deixam o cabelo crescer, a barba crescer, mulheres que ficam com um tempo com o cabelo. Enfim, Deus vai pedir algum tipo de aliança com você. Você pode ter certeza disso, tá? Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão, vá ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi e encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveriam realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito
a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. E quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto o seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Então, eu quero que você imagine, né? A esperança que não veio para o coração desse povo. O nível de esperança que não veio para o coração desse povo, né? Depois que Moisés e Arão chegou ali. Então, a primeira coisa nesse texto, Deus está confrontando o quê? Deus vai confrontar a incapacidade de Moisés. Moisés estava olhando para suas limitações. Senhor, não sei falar, gaguejo, tenho dificuldade. Então, olha só. Mas Deus estava olhando para o propósito e Moisés estava olhando para a sua limitação. Então, o confronto aqui para você é: que tipo de mentalidade você tem quando Deus te chama para algo? Queridos, de fato, eu quero que você entenda que Deus, quando Ele te chama, Ele não está olhando para as suas limitações, Ele está olhando para o propósito profético que será cumprido através da sua vida. E aí o confronto é contra a mentalidade de insuficiência, de incapacidade. Então o confronto de Deus aqui com Moisés é o quê? Moisés, para de olhar para a sua limitação. Gente, Deus se ira. Deus se ira. E eu creio de todo o meu coração que quando Deus fala assim: Moisés, larga de ser mesquinho, de ser pequenininho. Moisés, por acaso, quem é o que deixa mudo, o que deixa surdo? Quem é o que faz o ouvido, o que faz a boca? Queridos, até aqui Moisés, eu tinha certeza que até aqui Deus ia curar Moisés. Deus ia dar habilidade para ele. O irmão dele seria o auxiliar dele, com certeza. Mas, quando Deus se ira, fala: tá bom. Então, o seu irmão vai falar no seu lugar, porque você é muito incrédulo, você é muito difícil, Moisés. Você tá muito complicado, Moisés. Até aqui, eu ia te curar, mas já que você tá desse jeito, vamos fazer assim, Moisés? Olha só, o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar. Até aqui Deus falou: Moisés, eu vou estar com você quando você falar. E eu o instruirei a respeito do que deve dizer. Até aqui, Moisés, quando você falar e abrir a boca, fica em paz, vai fluir. Meu espírito vai estar contigo. Aí Moisés suplicou. Aí Deus se irou. Aí Deus falou assim: tá bom, já chega. Seu irmão vai falar no seu lugar. O seu irmão vai ser o seu porta-voz. Queridos, e muita gente às vezes vai andar exatamente como Moisés. Por quê? Tá vivendo a limitação. Tá debaixo de uma mentalidade, tá? Então, muitas pessoas estão esperando a perfeição para poder obedecer, para poder cumprir o propósito, para poder começar a fazer alguma coisa para Deus, enquanto Deus está esperando apenas a sua disponibilidade. E eu aprendi isso muito cedo, graças a Deus, que Deus precisa apenas de alguém disponível. E, queridos, Deus faz com você gago, com você manco, com você com uma enfermidade. Não interessa, Deus quer a sua disponibilidade. E o disponível transborda muito mais do que aquele que se consagra não sei quantas horas, que faz... Queridos, eu creio que é muito importante a nossa consagração. E a gente não pode viver sem ela. Mas dentro da matemática do transbordo, o que manda é disponibilidade. E não horas de oração. Porque do que adianta você ter horas de oração, horas de jejum, se você não está disponível porque você tem um perfeccionismo grandíssimo? Amém? Pegou a chave ou não? Tá? Aí, Deus vai confrontar depois a incredulidade. Então, mesmo após os sinais sobrenaturais, Moisés ainda duvida que Deus poderia usar ele. Certo? Olha só. Você vai em Êxodo 4, né? Verso de número 1. Moisés respondeu: eu sei, e se não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir? Queridos, quando a presença de Deus é com você, é Deus que vai convencer. É Deus que vai fazer. É Deus que vai manifestar o temor dele sobre o coração dessas pessoas. Aí você fica: e se ninguém me escutar? E se as pessoas não tiver nem aí? Gente, Deus não falou: eu serei contigo, eu serei na tua boca. Amém? Então,
Deus está confrontando Moisés, certo? Moisés, presta atenção, eu vou ser contigo, eu vou falar através da sua boca, certo? Então a gente precisa confrontar, fazer um confronto profético, tá? Hoje, para os nossos corações e entender, se Deus te mandou, apenas esteja disponível. O como, o de que forma, como será, de que forma você vai falar, como você vai fazer, Deus vai te instruir e vai fluir tão sobrenaturalmente que você não tem ideia. Amém? Para de alimentar dúvida. Para de alimentar esse negócio. Mas que jeito? Mas como que eu vou chegar até lá? Lembra do que eu falei ontem para vocês? Não se compare com uma pessoa que tem 30 anos de ministério. Você não pode se comparar com Zé Ninguém. Porque com você a medida é diferente. Exatamente, pastor Júnior. Só vai. Só esteja disponível. Deus, eu estou aqui disponível. Mesmo na minha dificuldade, na minha insegurança, eu estou aqui disponível. Amém? Certo? Então, o que eu quero trazer hoje de confronto para você? Quero confrontar a sua resistência ao chamado. Eu quero confrontar, Deus já te chamou, já arde no seu coração fazer isso, fazer aquilo outro. Mas você coloca 1000 empecilhos, você coloca um monte de coisa contra, você coloca empecilho contra isso. Você fica, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo, porque eu tenho que melhorar nisso, porque eu tenho que até emagrecer, eu tenho que não sei o que. Você inventa um monte de coisa pelo que você realmente, não tem nada a ver isso daí. Você só precisa estar o quê? Disponível. Porque é o Senhor que envia, é o Senhor que capacita. Amém? Eu quero confrontar o seu espírito de fuga. Por que tudo você está fugindo? Deus já te deu como você vai fazer, aonde, que jeito, mas você toda hora fuga, foge, inventa uma desculpa, amém? Tem gente que quer manifestar a promessa, mas não quer viver um degrau de cada vez. E queridos, não adianta você querer pregar por uma plenária de 4.000 pessoas se você não começar pregando para uma pessoa. Aí tem gente que quer viver o macro, mas não quer e quer rejeitar o micro. Todo macro tem um processo de micro antes. E o que é micro? Os pequenos passos, os pequenos começos. Eu não pregaria hoje para uma multidão de pessoas se eu não tivesse começado lá, na área da minha casa. Mas antes da área da minha casa, do 1 por 1. Então, queridos, não rejeite os pequenos começos, porque é nos pequenos começos que Deus nos molda, Deus nos trata. Amém? Então eu quero confrontar o seu espírito de fuga, o espírito de procrastinação, o espírito de resistência ao propósito. Você acha que você tem que estudar não sei o que, fazer não sei o que. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, você precisa só estar disponível e estar alinhado com o Senhor. Você fala, as pessoas não arrepiam, não sentem a presença? É simples. Muita gente quer a promessa, mas não quer o peso da responsabilidade da promessa. Muita gente quer a promessa, mas não quer o peso da responsabilidade da promessa. É simples assim, tá? O cajado, Moisés só tem um cajado na mão. E o cajado se transforma num instrumento de governo nas mãos de Deus. Amém? Aí olha só, em Êxodo 4:17, pega aí comigo, Êxodo 4:17. Olha só, Êxodo 4:17. Arão falará com você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrarei, tá? Eu quero trazer aqui o profético dessa vara, tá? Deus usa aquilo que parece simples e ele transforma numa arma espiritual. Moisés tinha um cajado na mão, um pedaço de madeira. E Deus usa isso aqui como um instrumento de guerra nas mãos de Moisés. E Deus vai usar aquilo que para você é simples. Deus vai usar aquilo que para você não é nada. Num instrumento de guerra, tá? Então Deus pega aquilo que parece simples, aquilo que parece ordinário e transforma em algo extraordinário, certo? Então para de achar que você não tem nada, porque Deus pode pegar algo que é para você inútil e transformar numa arma de guerra. E aqui, queridos, mesmo que você acha que tenha pouco, isso aí é a autoridade espiritual que você tem. E Deus vai trabalhar através da pequena autoridade espiritual que você acha que tem. Porque Deus tem que começar por alguma coisa. E às vezes esse cajado é um talento que você tem. Esse cajado é o seu jeito de falar.
é a sua maneira de se expressar, é a sua maneira de se comunicar, é a sua maneira de servir. Eu não sei qual é o cajado, mas Deus pode usar uma coisa simples e transformar ela numa arma de guerra. Amém? Então, não se menospreze. Não pense que você... Gente, todo mundo tem algo para oferecer e Deus vai usar isso como uma arma de guerra. Amém? Certo? Então, Moisés está morrendo de medo. Moisés está morrendo de medo, tá? Mesmo com medo agora, ele decide voltar para o Egito. E ele decide o quê? Enfrentar Faraó. Então, Moisés vai tomar a sua mulher, vai tomar os seus filhos, certo? Então, o avivamento, ele começa quando você decide obedecer o Senhor, tá? Você decide obedecer e se posicionar mediante aquilo que ele quer fazer. Então, avivamento, ele começa quando você obedece, quando você se posiciona, quando você decide, mesmo inseguro, com medo, a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Amém? Então, aqui a gente vai ver no final desse capítulo que Deus fica querendo matar Moisés, porque ele não havia sido circuncidado. Não adianta você querer viver a promessa sem ter uma aliança com Deus. E, queridos, todo homem de Deus que vai ser comissionado a fazer algo, pode ter certeza. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira aliança que eu fiz com Deus no secreto. E alianças são coisas que você promete para Deus, são coisas que você entrega para Deus. E Deus vai pedir algo para você. Algo sobre santificação, algo sobre uma renúncia. Deus vai pedir algo para você, porque Deus faz aliança com seus filhos, com seus servos. Amém? Agora, eu quero falar uma coisa aqui para você, que Deus tem falado desde ontem comigo. Amanhã no capítulo, Amanhã no capítulo seguinte, tá? Nós vamos ver, Amanhã no capítulo seguinte nós vamos ver, certo? Que Deus vai se apresentar diante de Faraó. E eu quero falar uma coisa para você. O avivamento, lembra que eu falei que o maior produto do avivamento é arrependimento? O maior produto do avivamento é fruto. Fruto. E o que distingue um ministério de outro é o fruto. Se uma pessoa é de Deus ou não, o fruto. Então, como que você sabe se uma pessoa é de Deus? Quem são os seguidores dessa pessoa? Quem são os filhos espirituais dessa pessoa? Tem fruto? Como essa pessoa foi transformada? Qual é o impacto que gerou na vida dessa pessoa? Aí você olha o fruto. Toda árvore dá fruto. Vamos ver se o fruto é bom ou não. O diabo, ele pode imitar os dons? Sim. Ele pode imitar línguas espirituais? Sim. O diabo, ele pode imitar um sinal. Aqui você vai ver que os magos ali no Egito também produziram as cobras no cajado. Também fizeram os mesmos sinais que Moisés. Mas se tem uma coisa que o diabo não pode criar, é fruto. O diabo não dá fruto. O diabo pode enganar. E, gente, se tem uma coisa também que o diabo é muito bom para copiar, é o profético. O diabo é muito bom para criar, não. O diabo é muito bom para copiar o profético. Então, o diabo pode enganar com o dom profético? Pode. Pode enganar com um dom, com outro? Pode. O diabo, ele pode. Ele pode imitar muito os sinais, as maravilhas, os dons espirituais. Só que uma coisa o diabo não pode fazer é fruto. Então, vamos supor, tem ali um homem que se diz que é de Deus. Ele expulsa demônio, ele faz isso. Ele tem fruto? Qual que é o fruto do ministério dele? Ah, é uma confusão, é uma brigaiada, tá. Então, tem que ficar de olho. Por quê? Às vezes pode ser um servo de Satanás, apenas imitando os sinais e as maravilhas de Deus. Porque, queridos, se tem uma coisa que vocês precisam olhar, é o fruto. O diabo não imita mansidão. O diabo não trai, o diabo não consegue dar paz. O diabo não consegue dar domínio próprio. O diabo não consegue dar o fruto do Espírito. O diabo não consegue fazer uma pessoa fluir no amor. Porque essas 9 essências do fruto do Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode fazer em nós. Então, como que a gente pode medir um ministério, um homem ou uma mulher de Deus? O fruto. Então, eu sei que os dons que Deus me deu, ele vem do Espírito Santo. E eu sei o fruto que eu tenho de transformação, de resiliência. Amém? Então, o diabo imita dons. O diabo imita sinais. O diabo imita mesmo. Amém? Mas o diabo não imita fruto. Porque ele não consegue.
fruto do amor, do domínio próprio, da benignidade, da bondade. O diabo não imita fruto. O diabo não imita isso, tá? Então, eu quero trazer isso aqui, esse confronto aqui para vocês. Como que a gente sabe se alguém está debaixo, de fato, do Espírito Santo de Deus? Qual que é o fruto? Essa pessoa perdoa? Essa pessoa é amorosa? Essa pessoa é cheia do Espírito Santo? A intenção dessa pessoa é boa? Aí nós sabemos se o fruto é bom ou se o fruto não é bom. Amém? Porque, queridos, não adianta você manifestar sinais e maravilha e você tá cheio de ódio, de competição, de comparação, de diz que me diz que, de contenda, de inveja e de raiva. Então, certamente, você pode estar manifestando sinais e maravilha e pode ser que não seja da fonte original, que é Deus, mas pode ser de uma fonte imitadora, que é Satanás. Então, para onde a gente tem que olhar? O fruto. Qual que é o fruto que tem no seu coração? E disso que você manifesta o reino de Deus. As pessoas são curadas, as pessoas são avivadas, as pessoas, quando estão debaixo da sua ministração, as pessoas que estão se alimentando na fonte da sua vida por Cristo Jesus, através dessa água viva de Cristo, elas são transformadas genuinamente, elas são impactadas genuinamente. Há um confronto de transformação. Então, queridos, é sobre isso. O diabo imita o dom de maravilhas, o dom de discernimento de espírito, mas o diabo não imita fruto. E fruto é uma coisa que nós devemos ter. Qual que é coloca aqui para mim no chat. Qual foi o fruto da sua conversão? Então, um dos frutos da minha conversão genuína foi domínio próprio. Dominar o que eu realmente devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, qual que é o fruto da minha conversão? Perdão, mansidão, certo? Então, esse é o fruto que nós devemos exalar debaixo do Espírito Santo. Arrependimento, certo? Submissão, tá? Porque o rebelde não se submete. Então, perdão, submissão, certo? Amor ao próximo, misericórdia, mansidão, domínio próprio, benevolência. O diabo não imita esse tipo de fruto. Então, quando nós queremos medir se uma árvore, os frutos são bons, nós devemos olhar para... Às vezes a gente não consegue discernir o coração de uma pessoa, porque aparentemente parece que tudo que essa pessoa faz é bom. Mas e o fruto? Não tem, queridos, como não ver o fruto. Então você vê o fruto. Porque se uma árvore é boa e ela dá bons frutos, os frutos serão bons. E os frutos darão bons frutos. Amém? Então o diabo, ele copia sinais e maravilhas, copia, ele imita. Mas ele não copia o fruto. Ele não sabe imitar o fruto. Ele não sabe manifestar o fruto do amor. Ele não sabe manifestar o fruto da obediência. Certo? Então... o que eu aprendo aqui? Vai ter, olha só, Moisés vai se apresentar diante do faraó. Ali vai ter muitos magos, vão fazer sinais parecidos. Mas a diferença de Moisés para aqueles magos é que a presença de Deus era com Moisés. E a diferença de um homem de Deus e de um homem que parece ser de Deus é que esse homem de Deus, a presença de Deus é com ele e respalda ele. E existe um fruto no coração desse homem de Deus. Existe um fruto na vida daqueles que esse homem de Deus influencia. Ou essa mulher de Deus. Amém? Então, eu quero que você, hoje, para de dar desculpa. Para de achar que você não tem nada na sua mão. Pega o que você tem na sua mão. E, queridos, hoje você tem tanta coisa na sua mão. Você tem uma rede social. Você tem um TikTok. Você tem um Instagram. Você tem o YouTube. Você tem várias plataformas que você pode simplesmente falar: eu vou todo dia fazer um devocional com o pessoal. 6 horas da tarde, 5 horas, tal hora. Eu vou todo dia ministrar uma palavrinha. Aí eu não consigo fazer live ainda, então eu vou criar um vídeo, eu vou produzir um vídeo. Por que, criatura, que você não está ainda fazendo? Daqui a um tempo nós não vamos poder mais pregar aqui nessas plataformas. Então aproveita o que você pode enquanto você pode. Porque a hora que governos começar a se levantar e começar a vetar que não pode ter influência religiosa, daqui, gente, escuta o que eu estou te falando. Quando as coisas começarem a acontecer, elas vão acontecer assim, ó.
Então aproveita você que pode influenciar. Aproveita você que pode falar. Aproveita você que pode hoje, amém? Ministrar essas pessoas. Então, às vezes você fala assim, mas eu não queria ir para a rede social. Então começa a ministrar as pessoas dentro da tua casa. Começa a falar de Jesus no seu trabalho. Começa a pregar. Gente, não tem desculpa para você não fazer. Nós devemos ministrar aonde Deus nos enviar. E aí você fala assim, eu quero viver o avivamento, eu sinto Deus queimando, eu tô orando, e é um fogo, tá, mas se esse fogo não sair para fora, você vai se sentir uma hora estagnado, e parece que você não tá recebendo mais. Então esse fogo tem que fluir de você, porque você tá cheio dessa água viva dentro de você. Então esse fogo tem que fluir. E como que ele vai fluir? Quando você alcança pessoas, quando você ministra pessoas. Então não importa aonde, você precisa derramar desse óleo. Lembra que eu contei para vocês o testemunho da escola de avivamento, o porquê que Deus me esvaziou da unção que havia sobre mim, porque ele estava me dando uma nova unção. E queridos, havia nisso um mérito de quantas pessoas eu já tinha ministrado com imposição de mãos, quantas pessoas eu já tinha influenciado, né? E eu via essas taças cheias, eu completando níveis para Deus falar assim, agora chegou o tempo que você pode de fato viver debaixo de uma nova unção, tá? E por que eu tô contando isso para você? Porque tem coisas que você só vai receber pelo mérito de você ter transbordado na vida de alguém. Aí você tá aí procrastinando, tudo é desculpa, ai que eu não falo direito, ai que... Gente, você acha que eu comecei fazendo uma live assim do jeito que eu tô? Não, eu já falava até bem, porque eu pregava, né? Mas eu vou falar pra você uma coisa. A gente tem que começar. E a gente só se torna bom fazendo. Você acha que eu orava no comecinho? Apóstolo, eu orava do jeito que eu oro hoje? Não. Eu já orava, já manifestava a presença. Mas não igual hoje, né? Mas não igual hoje, nessa ousadia, nessa violência de pegar os demônios e falar, corre, diabo, que eu vou pegar mas você. o que você tinha no começo já era suficiente para impactar muitas pessoas Que não tinha nada. que não tinha nada. Não tinha uma oração, as pessoas não sabiam orar. Então, quando no começo eu comecei naquela célula, o que eu carregava, que eu achava que era pouco, era nada, para aquelas pessoas que estavam num deserto seco da presença de Deus, para elas era um maná. Eu orava, a presença, o povo arrepiava. Aquela presença, por quê? Queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Você só precisa estar alinhado com Deus. E alinhado tô na presença de Deus, tô buscando, tô orando, tô jejuando, tô lendo a palavra. Você só precisa estar cheio. E aí a gente vai ficar bom na oratória, falando, orando. A gente vai ficar bom na oração, fazendo, impondo as mãos. Você só vai ficar bom para arrancar um demônio arrancando. Ou você acha que na primeira vez que eu arranquei um demônio eu fiquei com medo? Fiquei com medo. Na segunda vez também já fiquei com menos medo. E fui ficando. E aí você vai criando ousadia. Aí teve uma hora que o demônio falou uma coisa, aquilo ali me amedrontou. E eu falei, não, isso aí é um blefe dele. Aí fui aprendendo. Então, por que eu tô contando isso aqui para você? Porque, queridos, a gente tem que ir com medo mesmo. Porque o medo é um espírito. E se o demônio vai meter um blefe em você, você vai meter outro nele. Vai falar assim, seu mentiroso, você é o pai da mentira. Você tá falando isso pra mim ficar com medo. Mas você vai ter que sair, porque não é no meu nome não, é no nome de Jesus. Sai! E ele vai ter que sair. Mas às vezes ele vem falar assim, no começo, tá pegando o primeiro demônio lá. Você não tem autoridade. Aí ele falou que você não tem autoridade, você tremeu na base e falou, ai meu Deus. Ele falou que eu não tenho autoridade, mas demônio era o pai da mentira. Ele tá blefando porque tá morrendo de medo. E se ele tá falando, ele tá com medo. Então você vai falar assim, Satanás, você é o pai da mentira. Você acha que eu não sei que você é mentiroso? Cala sua boca. Você vai sair porque não é no meu nome, é no nome de Jesus. Que você sai e você vai direto pro abismo, pra você não voltar mais a atormentar ninguém. Então, mas isso no começo eu não sabia. Eu não sabia. Então, eu ficava ali intimidada, mas eu ia, fazia porque eu tinha o Espírito Santo. E queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Muitas vezes você não vai saber o nome do demônio, você não vai saber você não vai ter às vezes o teórico daquilo, mas você só precisa ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele pode dar uma palavra de conhecimento, ele pode dar uma informação que você não tem. E vai com medo mesmo e confia na pessoa do Espírito Santo, porque ele vai fazer. Então, o avivamento,
Não, a primeira coisa para você manifestar um avivamento tem que ter sido transformado e tem que estar alinhado na presença de Deus. Precisa de muita habilidade? Não, você precisa estar alinhado, estar cheio da presença de Deus. E aí você precisa manifestar aquilo que Deus fez na sua vida. Não importa se para uma pessoa, não importa se para alguém que trabalha com você, não importa se por telefone, se por uma live, não importa o como, importa que você precisa derramar dessa água viva em alguém. Porque quanto mais você derrama, mais Deus te dá. Quanto mais você ministra, mais Deus te dá. Queridos, querendo ou não, eu prego aqui para vocês 400, 500 pessoas toda madrugada, mas são 20 mil pessoas que assistem, mais de 20 mil que assistem essa live todos os dias. Então olha só quantas pessoas são alcançadas. Aí tem gente que fala assim, apóstolo, por que a senhora tem essa unção? Me conta o segredo dessa unção. Gente, é 10 anos orando, jejuando, renunciando, fazendo um monte de coisa. Mas também tem a parte que eu transbordo todo dia. Então, eu imagino, né? Deus no mundo espiritual falando, tem que dar mais para a Larissa. A Larissa, ela é uma fonte que todo dia está jorrando. Todo dia está aberta. Tal hora da noite ela está orando por alguém. Tal hora, no momento, ela está auxiliando alguém. E tem mais, ela prega todo dia para um povo. Ela leva um povo para orar. Ei, vamos dar mais para a Larissa. A Larissa precisa de mais unção, precisa de mais anjo cuidando do ministério dela. Ela precisa de mais óleo. E aí você acessa a fonte de Deus. E Deus sempre está jorrando sobre você. Certo? E eu falo para você, um dos segredos para você ter uma unção violenta é a manifestação dela. Deus te deu unção, Deus te deu conhecimento, Deus te deu. Mas você manifesta para quem? Você transborda isso na vida de quem? Um só? Tá, mas tem que achar mais para você transbordar. Quanto mais você transborda dessa água viva, mais água viva ele te dá e mais nível espiritual aumentado ele te coloca. Amém? É simples assim a matemática do avivamento. Tá, Deus vai dar unção para você manifestar para milhares, mas primeiro ele quer ver se você manifesta. E eu vou falar uma coisa para você, antes de Deus te dar uma unção violenta, ele vai ver se você está disposto a servir o reino dele. Então não adianta achar que você recebe uma unção somente por se edificar, não. Existe um critério da unção que é o serviço. Eu pedi para Deus uma unção de libertação que ele não tinha derramado sobre a terra ainda, certo? Falei, Deus, eu quero uma unção na área da libertação que nenhum homem, nenhuma mulher teve ainda, que o Senhor ainda vai derramar. Aí Deus me pediu 3 anos de serviço para orar na madrugada e pregar todos os dias. Porque antes de Deus te dar algo que nunca ninguém tem, ele vai pedir algo que nunca ninguém fez. E não é sobre só jejuar, orar e falar, eu vou renunciar a isso, aquilo. Não, Deus vai pedir para você servir o reino dele. Ele vai falar assim, tá bom, você quer uma unção que ninguém tem? Então antes você precisa trabalhar e mostrar para mim que você realmente quer trabalhar. E o porquê que você quer essa unção. Então Deus vai pedir para você servir o reino dele antes de te entregar uma unção que ninguém tem. O Senhor vai, presta atenção, o Senhor vai pedir para você servir o reino dele. Se você quer algo que ninguém tem, ele vai te pedir algo que ninguém fez. E ele, antes de te dar, ele vai te aprovar para ver se você é qualificado para isso. Ele vai pedir renúncia, sacrifício, jejum, oração, mas ele vai te pedir serviço. E eu quero que você escreve. Eu preciso aprender a servir o reino de Deus antes de carregar uma grande unção. Deus vai ver. Queridos, eu tomei posse de uma grande unção 3 anos e meio depois. Eu já tinha unção, mas 3 anos e meio eu fiquei pastoreando um povo na área da minha casa. E nessa época não se cobrava dízimo, não se cobrava oferta, porque era um movimento. E eu fiz tudo isso com todo o amor do meu coração e eu colocava o dinheiro na obra. Dinheiro da minha... Eu sou médica de ofício e aí eu colocava o dinheiro ali, né? Pagava para as pessoas ir para fazer encontro com Deus e tudo. 3 anos e meio eu servi o reino de Deus na área da minha casa. Genuinamente. Comprava a Bíblia, cunhava as pessoas para Jesus e já dava a Bíblia. Tome Bíblia. Então, eu sei que eu servi 3 anos e meio para receber uma grande unção. O primeiro serviço.
E aí eu movi numa grande unção e Deus foi me dando unção, aumentando a unção. Só que depois de um tempo eu pedi essa unção para Deus e Deus falou assim, então você vai ficar 3 anos orando na madrugada, pregando pro meu povo e fazendo isso, fazendo aquilo e outras coisas para você receber o que você quer. Amém? E por que eu tô contando isso para você? Porque às vezes você recebeu uma unção e você acha que dali você... Não funciona assim. Quando você pedir algo que Deus ainda não deu para ninguém, significa que vai ser direto dele para você. Pegou ou não? Gente, eu quero ensinar outra coisa para vocês, tá? Eu sei a unção que eu carrego. É extraordinária. Ela tem aumentado a cada dia. Mas eu sei a unção que Deus me usa para manifestar dele direto, a unção da carruagem de fogo. É a unção do trono dele que desce. Essa unção não vem de mim. Essa unção vem direta dele. E a unção que está em mim, lógico, é dele, ele me deu. Mas ela é muito limitada a um ser humano. Mas a unção que ela é direta é dele. Ela é pura, ela é da fonte, certo? E todos vocês têm acesso a essa fonte inesgotável de unção. Todos nós temos. Amém? Só que muitas vezes você fica atrás do ser humano, do homem, da mulher e tal, que te carrega a unção. É lícito. Mas o dia que Deus falou para mim, você tem acesso à minha fonte, peça, tome. Eu aprendi que a unção mais extraordinária é aquela que você acessa na fonte, nele. Amém? Mas esteja disposto ao quê? A pagar o preço. E o preço vai te custar tudo. Vai te custar o que você mais gosta, vai te custar serviço no reino. Tem gente que quer uma unção violenta, mas não quer servir o reino de Deus, não quer servir o povo de Deus. E eu tô aqui, queridos, todos os dias com vocês. Eu não estou aqui porque você é bonitinho, mas porque Deus pediu para que eu estivesse. Ele falou assim, então você vai me servir durante 3 anos. Você vai pregar para o povo. Você vai orar nas madrugadas. E os primeiros 50 dias eu tinha que orar 1 hora. Não tinha conversa fiada. Não podia ser meia hora, 40 minutos. Era eu, porque Deus falou assim, você tem que abrir. E são 50 dias. Você, 1 hora. Tinha dia que eu estava rouca. Mas eu entendi que era como Deus me mostrava como se fosse um terreno. Sabe esse terreno que precisa capinar e precisa tirar o mato? O Senhor falou assim, esses 50 dias é com você. Eu falei, uau, agora eu entendi. Agora faz todo sentido. Amém? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque vocês querem uma unção poderosa, mas vocês não estão servindo o reino de Deus. Aí eu pergunto pra você, por que você quer uma unção poderosa? Pra se amostrar, como diz, né? O cearense, pra se amostrar. Por que você quer uma unção poderosa? A unção é para servir pessoas, é para servir o reino. Então, você pode até ir lá no homem de Deus, ele pôr a mão em você, você vai receber. Mas se você não serve o reino de Deus, essa unção não consegue se manifestar na proporção que você almeja. Então, como que essa unção cresce? Quando Deus vê que você está disponível para servir multidões, disponível para servir pessoas. A unção não é um cordão que você pendura aqui e de enfeite. A unção foi feita para servir o povo dele. A unção é feita para ministrar cura, para ministrar isso. A unção, querido, é feita para servir. Então, olha, existem algumas moedas no reino de Deus que são inegociáveis e você precisa ter elas, você precisa ser rico delas. Uma delas é a honra. A honra é como você se dirige às pessoas, é como você respeita as pessoas, é como você... Ou seja, honra é a moeda da honra, tá? A outra, muito poderosa, é o servir, porque Deus fala assim, no reino de Deus, maior é aquele que serve. E quando Deus tem uma bênção, eu vejo isso, que existe a fila do serviço. Aquele que serve mais está sempre na frente. E quando Deus vai derramar uma bênção através de você, o Espírito Santo fala, é para tal pessoa. Aí você vai analisar a vida daquela pessoa, por que Deus? Se essa pessoa não é que ora mais, essa pessoa não é que jejua mais, mas Deus fala, mas essa é a que serve mais. Essa é a que serve mais. E ela serve genuinamente, ela não serve por um interesse por detrás. Ela serve porque ela ama o meu reino.
Um dia eu falei, Deus, mas por que eu vou dar para essa pessoa essa coisa aqui? Ela não é a mais espiritual. O Senhor falou assim, mas não é sobre ser espiritual, é sobre esse aqui é o que serve mais. E serve com coração genuíno, ele faz para mim. E existe a fila do serviço. Então, exatamente assim no reino de Deus, tá? Então, pega essa rema no dia de hoje. E, queridos, o que você está esperando para transbordar essa água viva que já tem dentro de você? O que você está esperando para fluir o rio de Deus que já existe dentro de você? Você está esperando se qualificar? Fazer um curso? Ei, você já carrega muito. Eu vejo o meu irmão, né, que se converteu, o Lucas. Outro meu irmão tá aqui em casa, falou assim, nossa, o Lucas prega em todo lugar. Ó, vou contar a história do Lucas pra você. Aí o João falou assim, mano, todo mundo já sabe a história do coco lá na cidade. Esses dias ele me ligou pra mostrar um coco, sim, fora de base, um coco enorme assim, desse tamanho. Mano, olha o tamanho desse coco, parece uma caixa de água. Eu falei, meu Deus, e se você não sabe a história do coco? Ele se converteu, ele já era convertido, mas ele não tinha tido encontro com Deus. Então ele veio na escola de avivamento. E depois que ele voltou da escola de avivamento, ele voltou ousado. E aí ele chegou lá no coqueiro da casa dele, o coco da casa dele ficava mirradinho, atrofiado. E o coco não dava. O coco não dava, tá? O coco não dava nada. Caía os cocos, apodrecia. E ele chegou e falou assim, escuta aqui, coqueiro. Eu vou te abençoar. Porque eu aprendi que tudo que a gente abençoa prospera. Ele ungiu o pé de coco. Aí ele pegou o óleo. Ele falou assim, eu vou te ungir, eu vou te abençoar. Ele pegou o óleo, passou no caule do coqueiro, pôs a mão no coqueiro e falou assim, coqueiro, eu te abençoo em nome de Jesus. E profetizo que você vai dar muitos frutos. E ele orou pelo coqueiro. Daqui a pouco o coco começou a dar. Querido, diz que o coco é tão grande assim. Ele me mostrou no vídeo, ele me ligou para falar do coco. O coco é tão grande, o coco dá tanta água, que diz que se o cacho der mais que 2 ou 3 cocos, quebra o cacho. Tá? E aí, o João tá aqui na minha casa com a minha mãe e falou assim, mano, a cidade toda sabe a história do coco. Ele conta a história do coco pra todo mundo. O pessoal todo sabe a história da Helena, do brinquedo. E aí eu falo pra você, o Luca entende de Bíblia, como eu e você talvez? Não, porque ele começou este ano. Ele foi tocado em janeiro desse ano. Mas eu vou falar uma coisa pra você aqui. O Lucas não sabe a Bíblia como eu e você, mas ele tem testemunho com Deus. E quando ele vai pregar, ele prega o testemunho. Ele fala o que Jesus fez, aí a pessoa arrepia toda, ele fala, meu Deus, o que é isso? Amém? Gente, uma hora eu vou pedir para a pastora Kátia contar o testemunho do coco dela. Pastora Kátia, eu vou pedir para ela contar o testemunho do coco, tá? Vou pedir para ela contar o testemunho do coco, eu vou abrir a live com ela aqui, vou chamar ela um dia, ela vai contar aqui o testemunho do coco. Tinha 3 coqueiros que não dava coco nenhum, e ela chegou para os coqueiros e falou, escuta aqui, a Bíblia diz que a árvore que não dá fruta é cortada e lançada no fogo. Você ameaçou os coqueiros, abençoou depois os coqueiros e falou, eu quero o mínimo 100 cocos dos 3. Vou fazer ela contar esse testemunho para vocês, tá? Vou trazer ela aqui para contar o testemunho. Escuta, pastora, não sei se você está escutando. Aonde a senhora estiver, se prepara que eu vou chamar a senhora. Por quê? Nós carregamos a presença, nós carregamos a manifestação. Amém? Pastor, amanhã você conta a história do coco, eu abro a live, a senhora vem, assim, eu abro a live com a senhora no finalzinho, e aí você me lembra, amor, amanhã. Aí você aceita, já se arruma, fica arrumada, que eu sei que a senhora é toda vaidosa. E aí a senhora vai contar esse testemunho. Amém? Amanhã, no final da live, que eu já não tenho mais tempo aqui. Amém? Ela ameaçou o coco e falou, escuta aqui, a Bíblia diz que árvore que não dá fruta é cortada e lançada no fogo. Algo assim. Ela vai contar amanhã pra vocês. Amém? Gente, um beijo. Amo muito vocês, tá? Que Jesus abençoe o seu dia. Poderosamente.